Tenho certeza que você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, amém? Te convido, glória, esse glória só tem aqui, Que Deus abençoe você que escolheu esse lugar para receber uma palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que você, a sua casa vai ser abençoada hoje, amém? A você que nos acompanha através do YouTube, das redes sociais, que Deus te abençoe. Que essa palavra encontre morada no seu coração e que Deus faça mudanças na sua vida em nome de Jesus. A igreja crê nisso? Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 13, a partir do verso 7. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Não tem muita dificuldade para a gente chegar lá. Abriu a capa e já está em Gênesis, capítulo 13, verso 1. A partir do verso 7, perdão. Amém? Verso 7 diz assim: houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada como o jardim do Senhor. Então como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades das campinas. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abra comigo no capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês, e lá poderão passar a noite, lavar os pés. Levantem-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-nos aqui afora, para que abusemos deles, para que possamos ter relações com eles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhe disse: meus irmãos, eu peço que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas, virgens, eu vou trazê-las para vocês. Façam o que quiser com elas, porém, não façam nada com estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Só até aí. Hoje nós vamos trazer um sermão. Você pode colocar o tema aqui na frente. O sermão: escolhas
e como elas podem abençoar ou destruir a minha família. A verdade é que todos nós vivemos de escolha o tempo todo. Escolha do que falar, escolha do que vestir, escolha para onde ir. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E são as nossas escolhas que determinam o meu resultado lá na frente. São as nossas escolhas que determinam o nosso destino, aonde eu vou chegar. São as nossas escolhas que determinam o real presente hoje. As minhas escolhas de hoje representam o meu futuro de amanhã. Muitos de nós que estamos aqui hoje, estamos vivendo de alguma maneira algum tipo de problema. Seja ele no casamento, por exemplo. Um problema conjugal grave, discussões, bate-boca, crises no casamento. E a verdade é que essa crise, ela foi estabelecida por causa de escolhas que nós fizemos tempos atrás. Muitos de nós que estamos aqui, estamos vivendo hoje uma boa fase no casamento. Tudo vai bem, há amor, há comunhão, há respeito, há compromisso. E a verdade é que para ver essa paz, foi necessário escolhas tempos atrás. Alguns estão vivendo dificuldades com os filhos. E a verdade é que essa dificuldade vem baseado em escolhas que nós fizemos lá atrás. Toda a nossa vida é pautada por escolhas. E o que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas. E hoje eu quero falar com você sobre as escolhas que Ló fez. E o que a gente pode aprender com as escolhas que Ló fez. A gente mergulha na história de Ló, e quando vai para o capítulo 13 ali, a gente percebe o seguinte: Ló, sobrinho de Abraão. Abraão, um pai da promessa. Abraão, um homem escolhido por Deus, recebeu uma promessa: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ló sai do meio da sua terra, mas Ló decide, Ló escolhe levar consigo o seu sobrinho. A palavra de Deus é: sai da tua terra e sai do meio da tua parentela. Mas Abraão escolheu levar o seu sobrinho com ele. Essa foi a primeira escolha de Abraão. A Bíblia diz que por causa dessa bênção, Abraão se tornou um homem muito rico. Tinha gado, tinha ovelhas, tinha camelos, tinha prata, tinha ouro. E a bênção estava sobre a vida de Abraão. Consequentemente, a bênção também estava sobre a vida de Ló, porque Ló estava debaixo da cobertura de Abraão. E a Bíblia diz que Ló também tinha gado, ovelhas, camelos e muitas riquezas. Houve um tempo em que esses pastores entraram em conflito por causa do pasto. Não tinha mais pasto suficiente para o rebanho de Abraão e não tinha mais pasto suficiente para o rebanho de Ló. Então eles entram em discussão. Abraão, um homem sábio e justo, chega diante daquela discussão e diz: não é bom que a gente brigue, nós somos parentes próximos, você é meu sobrinho, eu te criei como um filho. Quer saber de uma? Escolhe algum lugar aqui. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Não pode haver divisão entre nós. Se você escolher a planície, eu vou para as montanhas. Se você escolher as montanhas, eu vou para a planície. Aí entra o texto no verso 10, que a Bíblia diz que Ló começa a fazer as suas escolhas. E essas escolhas definiram o destino da casa de Ló. A primeira lição que a gente aprende com as escolhas que Ló fez está no verso 10 e no verso 11. O texto diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. A primeira lição que a gente aprende com as escolhas de Ló é que tem escolhas que nos aproximam do pecado. Tem escolhas que nos conduzem ao pecado. Ló, ele foi fisgado, ele foi conduzido, ele foi conquistado
pelo olhar, pela visão. Ele ergue os olhos e ele vê um campo verde, ele vê um lugar como um jardim, e no seu coração ele desejou aquele lugar. O texto 11 vai dizer: então Ló escolheu, foi uma escolha de Ló, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. A verdade que a gente aprende aqui, irmãos, é uma lição muito importante. Nem toda porta que se abre para mim, para você, é de Deus. Nem toda porta que se abre para mim é de Deus. E eu preciso ter discernimento de espírito para entender que existem escolhas que vão me afastar de Deus e me aproximar do pecado. Que essas escolhas podem mudar a minha trajetória. É como se um homem se empolgasse com um carro, porque quer aquele carro. Ele se empolga com ter um carro novo todo ano. Ele se empolga com a beleza de uma mulher. Ele olha, vê a beleza daquela mulher e se empolga. Ou uma mulher olha e vê a beleza de um homem e se empolga, e deseja, e quer aquilo para ele, e quer aquilo para ela. Ele olha e se empolga com o luxo, ele olha e se empolga com o glamour, ele quer o status. O que aconteceu com Ló foi, ele olhou para as campinas e ele pensou: agora eu serei mais rico que o meu tio Abraão. Agora eu terei mais prestígio que o meu tio Abraão. Eu vou escolher aquele lugar verde, porque do lado de cá é tudo seco. Eu vou para aquele lugar, porque o meu rebanho vai crescer, o meu gado vai multiplicar, eu vou ter mais ouro e mais riqueza que o meu tio, e eu vou mostrar para ele que eu posso me tornar melhor do que ele. A verdade é que o ser humano, ele é corrompido pelos olhos. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. E quando a gente vai para a história bíblica, percebemos que grandes homens tiveram a destruição da sua vida por causa de um olhar corrompido. Homens e mulheres. No início da Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada Eva. E Eva, a Bíblia diz que ela olha para o fruto e ela deseja comer do fruto. O pecado de Eva já começa no olhar, no desejo. Ela olhou, achou bonito e desejou. Muitos pecados que nós cometemos hoje é baseado no meu olhar, no meu desejo e naquela consequência que vem depois disso. A Bíblia vai falar a respeito de um homem chamado Acã, que era soldado do exército de Josué. Deus estabelece uma ordem: vocês vão entrar em Jericó, eu vou entregar Jericó na mão de vocês, lá tem muitos tesouros, mas não peguem nada para vocês. Nada deve ser recolhido para vocês. A Bíblia diz que Acã chega lá, na hora do despojo de guerra, ele vê um baú de ouro, que tem um manto bonito, tem muito ouro, e a Bíblia diz que ele fala que desejou aquele ouro, desejou aquele baú, ele olhou e desejou. Ele leva aquilo que era proibido por Deus para dentro da tenda dele, ele enterra dentro da própria casa, em sinal de desobediência a Deus. E o pecado de Acã começou como? Com os olhos. Ele olhou e desejou. E por causa disso, houve maldição no arraial de Israel. Até que Deus revela, e o fim de Acã e de toda a sua família é a morte. A Bíblia vai falar também que um homem, um rei, estava numa sacada e ele decidiu não ir para a guerra. E esse homem era Davi. E ele olha para baixo lá da sacada e vê uma linda mulher tomando banho. E ele fez o quê? Desejou aquela mulher, tomou ela para ele, fez dela sua mulher. E toda a história de Davi mudou, porque ele escolheu olhar e desejar aquilo que não era dele. A gente vai ver a história do próprio Ló, que também levantou os olhos, como a Bíblia diz, olha e deseja algo pelo olhar, por aquilo que aquilo apresentava. A verdade é que existem escolhas na nossa vida que vão nos aproximar do pecado. Escolhas na nossa vida que vão nos distanciar de Deus simplesmente pelo visual, pelo atrativo. Homens casados e homens de Deus que ao invés de olharem para o que tem em casa, estão olhando para o que tem lá fora.
desejando o que tem lá fora, curtindo o que tem lá fora, e por isso estão se aproximando do pecado e tendo a sua casa, a sua família destruída por causa de uma escolha. Mulheres que ao invés de estarem com os seus maridos, fiéis a ele, estão dando ouvido a vozes macias ao seu redor, e por isso estão escolhendo coisas que a aproximam do pecado. A primeira lição que a gente aprende aqui com as escolhas de Ló é que tem escolhas que me aproximam do pecado e tem escolhas que me aproximam de Deus. A pergunta é: qual escolha você tem feito até aqui? A que te aproxima de Deus ou a que tem te aproximado do pecado? A pergunta é: você tem sido seduzido pelo olhar? Você está sendo seduzido por aquilo que vê? Ou você tem colocado o seu coração nas mãos do Senhor? Quando as escolhas são guiadas apenas pela aparência, normalmente termina longe da vontade de Deus. A segunda lição que a gente aprende na história de Ló, e hoje é um daqueles sermãos que vai nos dar ensinamentos, né? Hoje a gente não vê muito glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque essa é uma palavra que vai nos dar consciência, porque nós servimos a um Deus que ama a família, amém? O diabo tem constantemente tentado destruir as famílias do povo de Deus, porque sabe que é na família que a glória de Deus se revela, é na vida de um sacerdote que se levanta, se posiciona, que o milagre acontece. E o inimigo está confundindo o olhar do sacerdote para que ele olhe para um lugar que não conduz a Deus. A segunda lição que a gente aprende aqui, está no verso 12, é que o pecado, ele não acontece de uma vez, ele acontece aos poucos. A gente não é destruído, pastor, de uma vez, a sedução não chega de uma vez, ela é gradual, ela é paulatinamente. O verso 12 vai dizer aqui: Abrão habitou na terra de Canaã, glória a Deus. E Ló foi morar na cidade das Campinas. E o que era que Ló ia fazendo? Ele ia armando a sua tenda até Sodoma. Ló estava cada dia mais próximo do lugar que era corrompido. Ló estava cada dia armando a sua tenda em direção a um lugar depravado, a um lugar pecaminoso, a um lugar onde as pessoas eram abomináveis, elas viviam da base sexual, da idolatria e de coisas que Deus abominava. Mas a Bíblia diz que Ló, ao invés de se afastar disso, ele ia cada dia armando a sua tenda perto daquele lugar. A verdade para mim e para você hoje é que a gente não cai na hora, a gente não decide adulterar amanhã. Hoje o meu casamento está bom, amanhã eu caio em adultério. Não, são coisas pequenas que vão sendo formadas, e aí quando você menos espera, você está traindo sua esposa. São coisas pequenas que vão sendo alimentadas, e quando você menos espera, você trai o seu marido. São coisas pequenas que você vai fazendo, e quando você menos espera, você está ali dando nota fria dentro da sua empresa. São coisas pequenas que vão acontecendo, e quando você olha, você não tem mais relação com seus filhos. Eles não te respeitam mais, e você também não dá mais atenção a eles. Não acontece de uma hora para outra. O pecado, ele é sedutor, e ele vem devagarzinho, para que você não se assuste, para que você não olhe para Deus. Então você vai entrando naquela situação igual uma rã na água quente. Quando eu pego a rã e jogo dentro de uma água quente e a água está fervendo, a primeira reação da rã é pular, porque a água está quente, aquilo assusta aquela rã. Mas se eu colocar ela na água fria, ligar o fogo e deixar ela lá, ela vai cozinhando, ela vai gostando daquilo. Quando você olha, a rã está toda aberta lá, ela amou aquela água quente e ela morre cozinhada e nem percebe. Assim somos nós diante do pecado. Satanás não joga a pesada na nossa cara de vez, ele deixa a gente mergulhado naquela mornidão, naquela situação que você nem percebe, mas quando você olha, você já não lê mais a palavra, você já não ora mais, você já não exalta a Deus, você já não busca o Senhor, a sua vida é uma religião, é uma vida de frequentar a igreja, e isso é uma escolha que me conduz ao pecado.
A religião não me liga a Deus. O que me liga a Deus é uma vida de intimidade com Ele, é uma vida de compromisso com Ele, é uma vida de reverência à Sua palavra. Mas estar na igreja, no domingo, hoje aqui, bonito, de terno, não muda nada se o meu coração estiver morno e corrompido pelo pecado. Não muda nada se eu sento na cadeira e eu até canto a música, mas quando chega amanhã eu começo a praticar as mesmas obras que me afastam de Deus e que me aproximam do pecado. Se eu decido escolher aquilo que me aproxima do pecado, não muda nada vir à igreja, se a sua escolha te aproxima do pecado. A gente precisa entender o seguinte: as decisões que eu tenho tomado têm me aproximado de Deus ou me afastado dele? As decisões que você tem tomado na sua vida hoje te aproximam ou te afastam de Deus? As pessoas que convivem com você te aproxima ou te afasta de Deus? As mesas que você senta te aproxima ou te afasta de Deus? Essa namorada que você tem te aproxima ou te afasta de Deus? Esse namorado te aproxima ou te afasta de Deus? Se te afasta de Deus, você sabe quem é que está influenciando. Se a resposta é para essas perguntas, isso me afasta de Deus, você está caminhando em direção ao precipício. E tudo isso é responsabilidade sua, porque é você quem escolhe o caminho que deve andar. Essa responsabilidade não é da igreja, não é dos pastores, não é da sua família, não é da sua esposa ou do seu esposo. Essa responsabilidade é sua, porque você tem escolhido andar distante de Deus. E no fundo você sabe que o que eu estou falando aqui é real, é verdadeiro, porque as suas escolhas têm a cada dia destruído a tua casa, destruído o teu casamento, destruído as tuas finanças. O que você tem escolhido tem te afastado de Deus e você sabe disso. Talvez hoje o Espírito de Deus me levou a essa palavra para que você ouvisse hoje isso aqui. As tuas escolhas podem destruir a tua casa como destruíram a casa de Ló. Ló era um homem que sabia o que era a bênção, porque ele andava com Abraão, o pai da bênção. Ele viu a bênção de Abraão, ele viu Abraão diante do altar, ele via Abraão orar a Deus, ele via Deus dar a Abraão muitas coisas, ele tinha referências, mas mesmo assim, o coração dele resolveu escolher outro lugar. É assim quando a gente vem à igreja, escuta a palavra, canta louvores, recebe a oração de pessoas, mas mesmo assim, eu decido fazer aquilo que eu quero, sou eu que mando na minha vida. Eu trabalho demais para engolir desaforo. Eu quero viver como eu quero, é as minhas escolhas, não importa o que vai acontecer na minha casa, não importa o que vai acontecer com os meus filhos, é desse jeito que eu quero. E aí quando chega lá na frente, o preço é alto demais. Lá na frente, se você não cair em si, acontece exatamente o que aconteceu com Ló. A verdade é que se nós estamos aqui hoje, não estamos em um caixão, a chance para mim e para você de começar a escolher a coisa certa. Se estamos vivos aqui hoje, é porque Deus quer nos mostrar algo. Nós ainda não morremos, então há chance de ter uma vida transformada. A segunda lição que a gente aprende aqui, com as escolhas da vida de Ló, é que tem escolhas, escute o que eu vou dizer, tem escolhas que parecem vantajosas, mas adoecem a família. Olha o que está escrito no verso 13, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A escolha de ir para Sodoma vai adoecer a minha casa. Ele era um homem de Deus, a Bíblia vai dizer em 2 Pedro que ele era justo, que Ló era justo. Ló tinha referências, mas ele decidiu escolher ir para um lugar corrompido, destruído, um lugar onde as suas filhas iriam ser mergulhadas na sensualidade. Sodoma era um lugar de sensualidade, de muita promiscuidade, de muitas coisas que desagradavam a Deus, e Ló sabia disso, mas mesmo sabendo disso, ele desejou ir para aquele lugar. A verdade é que tem coisas que às vezes parecem vantagens, mas vão destruir a minha casa. O que, Tiago? Uma proposta de emprego. Às vezes tem empregos, portas que se abrem, que te tira de dentro de casa e te leva para viajar a semana inteira.
E aí você começa a passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fora de casa. Chega no sábado, você está pensando em como vai ser a semana seguinte, trabalhando. Mas e a sua mulher? E os seus filhos? E a sua casa? Quem cuida? Quem cuida da sua casa? Tem escolhas que parecem vantajosas. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou reformar a minha casa. Destrói tua família, é do diabo. Vai acabar a relação com seus filhos, é do diabo. Porque o que é de Deus traz graça, traz paz, traz tranquilidade, não traz confusão, não traz contenda, não traz desarmonia. Deus não anda na desarmonia. Tem convites que parecem vantajosos, mas são satânicos. Ele poderia ter dito: não, eu não vou para aquele lugar, é bonito, é agradável pensar em estar ali. As ovelhas não vão passar fome, mas nós iremos passar fome. Nós estaremos longe do alimento da vida, do alimento verdadeiro. A verdade é que muitos de nós estamos preocupados com quanto tem na nossa conta, que ano é o nosso carro, se a nossa casa é bonita para o nosso irmão ver ela ser bonita. Nós estamos preocupados com o que é passageiro e a nossa mente, o nosso coração não está mais no que é eterno. É por isso que o milagre não acontece mais na igreja, porque o foco da igreja não é buscar a Deus, não é adorar a Deus, não é exaltar a Deus. Não, eu quero mais, eu quero carro, eu quero casa, e isso não tem nada a ver de ruim nisso. É bom ter um carro novo, é bom ter uma casa boa, é bom ter dinheiro na conta, isso é de Deus, mas o meu coração não pode estar nisso. A minha vida não pode ser dirigida por isso. Eu preciso entender que Deus tem algo mais para mim, algo mais para minha casa. E homens, é responsabilidade de vocês, não é das esposas. O futuro da minha casa, a responsabilidade é minha, não é de Mari. Eu sou o sacerdote da casa. Não adianta eu culpá-la. Ela é isso, ela é aquilo, ela não me entende, ela não compreende o tanto que eu lutei, o tanto que eu ralei para chegar aqui. Não adianta, é sua responsabilidade. Homens, 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Estar envolvido em um ambiente pecaminoso, de pessoas que não buscam a Deus, de pessoas que te conduzem ao pecado, você precisa entender, não se engane, tem companhias que vai corromper os bons costumes, e quando você menos esperar, você está longe de Deus. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Parece bom, parece lucrativo, é bonito, mas me conduz à morte. Aos meus olhos é interessante, mas aos olhos de Deus te conduz a um lugar de morte. A Bíblia vai dizer que toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil para ensino. Por que tem um provérbio dizendo que há caminhos ao ser humano, para mim, que parece direito aos meus olhos, mas que me conduz à morte? Porque tem muitas situações que eu digo, mas o que tem de errado nisso? Não tem nada a ver isso que você está falando. Você já ouviu essa mensagem? Você já ouviu dizer, eu quero Deus, e a pessoa dizer, mas não tem nada a ver. O que eu estou te dizendo não é para largar Deus, eu estou te dizendo que aqui você vai prosperar, que aqui, olha, você vai crescer, aqui você vai estar longe de casa, mas daqui a 1 ano, 2, 10 anos você volta estabelecido. Só que daqui a 2, 3 anos a tua casa foi para o beleléu. Foi embora, o diabo destruiu. E aí você pode até ter dinheiro na conta, mas não tem mais alegria, não tem mais felicidade, não tem mais objetivo. Porque o objetivo real da vida de um homem é ser sacerdote da sua casa, é ser provedor da sua casa, é cuidar da sua casa, é ser pastor da sua mulher, é ser pastor dos seus filhos. A terceira lição que nós aprendemos aqui: a terceira lição está no verso 19, no capítulo 19, verso 12. Capítulo 19, verso 12, diz assim: então os homens, os anjos, disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quanto você tem nessa cidade, faça sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir esse lugar.
Então Ló saiu para falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. E ele disse: levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. A terceira lição que a gente aprende com as escolhas de Ló é que tem escolhas que destroem a minha credibilidade como homem de Deus. Tem escolhas que destroem a minha credibilidade como homem de Deus. Ló escolheu ir para Sodoma, Ló escolheu estar em um ambiente corrompido, e nesse ambiente ele perdeu a sua credibilidade como homem de Deus. Ele abriu exceções, ele começou a fazer coisas que não tinha que fazer. Ele correu atrás de recursos, e a Bíblia vai dizer que ele ficou ainda mais rico, e ele virou um dos líderes daquela cidade. Tanto que quando ele vê o anjo, ele está na porta da cidade. A cultura diz que sentar à porta da cidade eram as autoridades da cidade que sentavam ali. Mas a Bíblia diz que quando ele chega para o genro e fala: olha, tudo vai ser destruído aqui, bora sair deste lugar. O que é que o genro faz? Ri da cara dele. Quem é tu, Ló? Quem é tu para dizer que alguma coisa vai ser destruída? Quem é tu para orar por mim? Quem é você para ler a palavra para mim? Eu conheço a tua vida, eu sei o que tu curte na internet, eu sei o que tu olha, eu sei o que tu assiste, eu sei o que tu lê, eu sei a mesa que tu senta. Quem é você para orar por mim? Quem é você para me chamar a atenção? Sabe quem é Ló? Ló é o chefe de família que vai orar pela esposa, e a esposa diz: mas por quê? Eu nunca te vi ler a palavra, eu nunca te vi orar, eu nunca te vi ser esse espiritual todo, por que você vai orar por mim? Ele não tem mais moral dentro de casa. Ló é o pai que vai botar a mão na cabeça dos filhos, e como ele nunca faz aquilo, o filho olha e fala: o que foi? O senhor vai fazer o que mesmo? É o que aqui? Nunca botou a mão na cabeça do filho, nunca orou pela filha, nunca orou pela esposa. Ló perdeu a credibilidade de homem de Deus. E a verdade, meus irmãos, é que esse homem que vos fala já perdeu essa autoridade. Há muitos anos atrás, eu não tinha autoridade dentro da minha casa, porque as minhas escolhas destruíram a minha credibilidade como homem de Deus. Eu quis ganhar, eu quis ter, eu quis viajar, eu quis conquistar, eu quis fazer muita coisa. E o meu testemunho diz, sabe o quê? Quando Mariana adoecia, prova que é verdade, está Mariana e os meus sogros aqui. Quando Mariana adoecia, Mariana não falava: Tiago, ora por mim. Ela pegava o telefone e ligava: mãe, meu pai está aí? Tá. Pede para ele orar por mim, porque eu estou sentindo isso e isso. E eu estava do lado dela. Mãe, meu pai está aí, pede para ele vir aqui orar, porque a Isabela está sentindo isso e aquilo. Mãe, meu pai está aí, eu vou fazer uma cirurgia amanhã e eu preciso que ele ore por mim. Quem era a credibilidade dentro da minha casa? O meu sogro. Porque a minha credibilidade tinha sido destruída. A chance para você é porque a minha credibilidade foi reconstruída. Eu voltei aos pés da cruz, eu orei, eu busquei a Deus, eu me humilhei, eu falei: pai, eu não quero viver assim. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser sacerdote na minha casa, eu não quero mais viver essa derrota. E aí a medida foi crescendo, um degrau de cada vez. Hoje Mariana vai fazer uma cirurgia, ela fala: ora por mim, porque eu vou fazer uma cirurgia. Todos os dias pela manhã e todos os dias à noite, nós oramos por nós e pelas nossas filhas. Todos os dias eu boto a mão na cabeça das minhas filhas e oro por elas. Todos os dias. E se ela sente uma dor hoje, meu sogro não recebe mais uma ligação. Ele pode até chegar lá no dia e também orar, mas eu já orei primeiro e Deus já deu a vitória. Você crê nisso? Deus reconstruiu minha casa, Deus reconstruiu minha credibilidade, Ele pode reconstruir a sua. Tiago, não tem mais jeito, há muito tempo eu não faço isso na minha casa. Tem jeito sim, tem jeito. As tuas escolhas podem ser diferentes. Eu deixei de olhar para um lugar e passei a olhar para outro. Eu deixei de me seduzir por um lugar e fui buscar em outro. Eu entendi que a minha fonte de vida não era um lugar, a minha fonte de vida era Cristo. E a minha história foi mudando. Hoje em dia a gente conversa com alguns homens que estão vivendo crise, e a primeira coisa que Mariana fala é assim: tem jeito, Tiago era pior que isso. Ei, tem jeito para a tua casa. Olha Tiago pregando no altar da igreja no domingo, ele era pior que teu marido. Glória a Deus.
Aleluia. A palavra de Ló não tinha mais credibilidade. Deus não nos chamou para sermos inúteis dentro da nossa casa. Deus nos chamou para sermos homens de Deus dentro de casa. Deus chamou você, mulher, para ser uma mulher de Deus dentro de casa. Você também tem perdido sua credibilidade na oração. Deus te levantou como uma adjuntora nessa casa. Construir junto esse sacerdócio. Então se posicione, mulher, porque o seu posicionamento também pode mudar a tua história. Olha o que aconteceu na progressão da vida de Ló. Ele escolheu as campinas, ele armou as tendas perto de Sodoma, ele passou a morar dentro de Sodoma, ele se tornou o líder na cidade, ele foi cada dia se achegando mais ao pecado. Analise a sua vida. É isso que tem acontecido com você? A cada dia você tem se distanciado de Deus e se aproximado do pecado? No verso 15 do capítulo 19 diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló dizendo: levante-se, pegue a sua mulher, as suas filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele se demorava, aqueles homens, os anjos, pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram de Sodoma e o puseram fora da cidade. Eles tinham resistência para sair de Sodoma. Eles tinham resistência para abandonar o pecado. E aí eu me pergunto, e eu vou à luz da palavra, se eles não queriam abandonar Sodoma, por que o anjo pega ele pela mão, ele, a mulher e as filhas, e tiram de dentro daquele lugar? Se ele não queria, se ele estava gostando de estar ali, se o coração dele estava na riqueza, nos bens, nos materiais, por que o anjo tirou? Sabe por quê? Porque aqui é um reflexo do que Cristo faz comigo e com você. Ló não merecia ser tirado de Sodoma, porque o coração dele estava lá dentro, mas havia um homem que intercedeu por ele, e clamou ao Pai por ele, e a misericórdia de Deus veio e disse: tem que tirar eles daí, querendo ou não. Sabe o que foi que Deus fez comigo e com você? Ele morreu em uma cruz, e a misericórdia dele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou em um lugar, e disse: agora você vai ter chance agora, basta apenas você andar nos caminhos que eu te mostrar. Eu não merecia ser tirado do pecado, eu não merecia ser recolhido, eu não merecia ser salvo, mas ele me salvou. A graça é pela salvação, a salvação é pela graça. Nós não merecíamos, você não merece, nenhum de nós merecemos a salvação, é um favor imerecido. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos coloca na porta dizendo: trilha teu caminho de paz, vai, não olha para trás, coloca o teu coração nas coisas que louvam o nome do Senhor, porque se o teu coração estiver em Sodoma, a destruição vai bater na tua porta. A verdade é que existe até um entendimento. Às vezes você está aqui hoje com o filho nas drogas, e a palavra de Deus para você hoje é: a misericórdia de Deus ainda existe para tirar ele desse lugar. Talvez o teu casamento está destruído, e a palavra de Deus é: a misericórdia de Deus ainda pode restaurar o teu casamento. A tua vida financeira está um caos, e a misericórdia de Deus pode te ajudar a restaurar essa situação, porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Amém? Quarta e penúltima lição, para a gente adiantar. O que é que eu aprendo com as escolhas de Ló? Que tem escolhas que distorcem os nossos valores. Tem escolhas que distorcem os nossos valores. Verso 5 do capítulo 19, diz assim: chamaram Ló e lhe diziam: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam aqui para fora, porque queremos abusar deles, ter relação com eles, Você entendeu? Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhe disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas, virgens, eu vou trazê-la para vocês, façam com elas o que quiser. Misericórdia. Porém não façam nada com esses homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto.
A verdade é que escolhas erradas, as escolhas de Ló, me levam a entender que tem escolhas que distorcem os valores. Um homem de Deus nunca entregaria suas filhas para ser abusada por homens. Deus não aprovou essa condição. Havia uma cultura de que os visitantes que estavam em uma casa tinham que ser devidamente respeitados. Ele ultrapassou essa cultura. Ele pegou as filhas, o bem que Deus deu a ele, e disse: olha, elas são virgens, abusem delas, façam o que quiser com elas. As escolhas erradas nos fazem ver as coisas de uma maneira diferente. Você quer ver a prova? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O nosso maior tesouro é a nossa família. Um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a mim e a você, Ele vai dizer assim: Tiago, me dá aquele carro que eu te dei para eu saber o que foi que você fez. Tiago, e aquela casa que eu te dei, como é que foi? Está boa, está arrumada, está rebocada, está bonita? Tiago, e aquele prédio que eu te dei, como é que está? Tiago, e aquela motona top, como é que está aquela moto? Eu quero saber, tudo que eu te dei, que era terreno, que era corruptível, que era podre na terra, me mostra. É isso que Deus quer? Ele vai dizer: Tiago, o que você fez com Mariana? Como que você cuidou dela? Como que você aconselhou ela? Como que você orou por ela? Como que você respeitou ela? Como que você amou ela? Como que você cuidou dela? Sabe por quê? Deus disse que eu tenho que amar a ela e cuidar dela como Cristo amou e cuidou da igreja. Que se eu não cuidar dela, as minhas orações não são respondidas. Então para Deus o que é que tem valor? Cuidar da minha casa. Deus vai dizer bem assim: as tuas filhas, como é que você está cuidando das suas filhas? Está aconselhando, está mostrando o caminho, está orando, está fazendo o que pelas suas filhas? Eu vou dizer: está aqui, pai, eu orei por ela todo dia, eu li a palavra, eu mostrei o caminho, eu casei as minhas filhas com homens bons, eu orei por elas todos os dias. Quando elas estavam doentes, eu orei por elas. Quando elas não sabiam o caminho, eu mostrei o caminho, porque eu estava de joelho dobrado, eu estava mais de joelho dobrado do que de pé. É isso que Deus vai querer ouvir de nós. Se a minha casa está de pé diante de Deus, não o carro que você tem, não a casa que você tem, não o dinheiro que você carrega na conta, é a tua casa. Deixa de hipocrisia, meu irmão. É a tua casa que Deus quer. Grandes coisas é o que é corruptível aqui. Esquece isso. Vale a pena, é bom ter, é legal, mas não é o que Deus tem para você. A palavra de Deus para você é hoje: cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Por último, tem escolhas que podem destruir a minha casa. E aqui é a parte mais pesada dessa mensagem. Capítulo 19, verso 26, diz assim: a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela não virou estátua de sal porque desobedeceu uma ordem do anjo. Ela virou uma estátua de sal porque o coração dela estava em Sodoma. Porque Ló conduziu a mulher dele a gostar mais de Sodoma do que da voz de Deus. Ela morreu porque o marido conduziu ela mais ao pecado do que a Deus. Sabe por que muitos casamentos são destruídos? Porque você está conduzindo o teu parceiro mais ao pecado do que a Deus. E aí piora, verso 36. E assim, as duas filhas de Ló, aquela que ele queria oferecer para os homens, as duas filhas de Ló ficaram grávidas de quem? Do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho que deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje, inimigo de Israel. A mais nova também deu à luz a um filho que deu o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas, que até o dia de hoje é inimigo de Israel. Sabe o que escolhas ruins fazem? Destroem a minha casa. Essas filhas deitaram com o próprio pai e procriaram os inimigos de Deus. Se a mulher de Ló não tivesse olhado para trás, tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu com as filhas. Sabe por quê? Porque o coração delas estava em Sodoma. O coração estava no pecado e não em Deus. Elas escolheram o pecado e não a Deus. Qual é a tua escolha hoje? O que você está escolhendo neste lugar? As palavras têm sido ministradas culto a culto, culto a culto. Qual é a mudança que você está carregando? Gênesis 13, 18 diz assim: Abraão mudou as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebron, e o que é que ele fez? Edificou altares ao Senhor. Gênesis 21 diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido a Sara. Ela ficou grávida, deu à luz a um filho de Abraão na velhice.
90 anos Sara, 100 anos Abraão, veio o filho da promessa, porque Abraão escolheu o caminho certo. Ló escolheu o caminho errado, e toda a casa dele foi destruída. Deuteronômio 30, 15, e a gente encerra aqui, diz assim, nesses dois textos: vejam você, igreja, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 19: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Percebe que Deus não escolhe por nós? Deus não escolhe por mim? Deus não escolhe por você. Essa escolha é sua. A bênção e a maldição está diante de você. Escolhe você que você quer. E essa escolha não abençoa só a mim, abençoa os meus filhos, a minha descendência e a minha geração. Se coloca de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, nós poderíamos estar aqui hoje trazendo uma palavra que massageia seu ego. Nós poderíamos estar aqui hoje falando que Deus escolheu você para ser cabeça e não cauda, que Deus vai te fazer prosperar, que Deus vai te dar, que Deus vai te levantar, e amém, que Deus faça isso. Mas a verdade é que se nós não estivermos na fonte da vida, nós não alcançaremos a vitória. Se nós não estivermos em Cristo, a nossa vida não muda. Eu não sei quais as escolhas você tem tomado até aqui. Elas não me cabem a você e a Deus. A verdade é que você sabe que a situação que você está vivendo hoje é resultado das escolhas que você teve antes. Então hoje, nós vamos orar aqui. E se você depois, no final do culto, quiser receber uma oração, para que a tua casa mude, para que o teu casamento mude, para que a sua visão mude, para que as suas escolhas mudem, você pode vir aqui na frente, que os pastores no final do culto vai estar aqui, pode orar por você. Mas agora eu vou orar para que Deus traga clareza ao teu coração, para que Deus abra os teus olhos, para que Deus mude a tua história, e para que você não saia deste lugar da mesma forma que você entrou. Você crê nisso? Quem crê, diga amém.